Meu nome é Wellington Lima da Silva e o título do meu trabalho é História da Ciência como subsídio para uma proposta de sequência didática para o ensino da teoria da relatividade geral, analisando o eclipse de Sobral de 1919. Sou aluno do curso de licenciatura em Física da Universidade Federal do Amazonas e este trabalho é resultado de uma iniciação científica realizada no Programa de Educação Tutorial, PET Física, e no grupo de pesquisa Estação Ciências, Matemática, Astronomia, Tecnologia e História das Ciências, também da Universidade Federal do Amazonas, do qual eu participo. E eu sou orientado pelo professor doutor Vanderlei Vitorino da Silva Filho, líder do grupo de pesquisa SMAT, e co-orientado pelo professor doutor Igor Tavares Padilha, tutor do PET Física, e pelo professor doutor Lúcio Fábio Pereira da Silva, da Universidade Federal do Amazonas. Nós já sabemos que a física moderna contemporânea faz parte do cotidiano do estudante do ensino médio e a sua inserção no ensino já vem sendo discutida desde os antigos parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, e na atual Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, ambos documentos norteadores na área de ensino. E que ambos esses documentos já sugerem uma contextualização social, histórica e cultural da ciência, além da abordagem integrada, com a experimentação, com as tecnologias digitais de informação e comunicação, abordagem com outros gêneros textuais, além do velho formalismo matemático, que é o que ainda continua predominando nas escolas, que é a memorização de fórmulas, equações e aplicações em questões, que praticamente preparam o aluno para o vestibular. E por que não trazer um marco na física que deu grande visibilidade na ciência a um dos grandes cientistas, como Albert Einstein, que foi a sua primeira aprovação da teoria da relatividade geral, que aconteceu em solo brasileiro, que é um acontecimento desconhecido dos estudantes em geral do ensino médio. E o objetivo desse trabalho é elaborar uma proposta de sequência didática, utilizando a história da ciência como subsídio numa abordagem integrada. Nós vamos usar conceitos históricos, sim, mas não serão únicos. Então, vamos tentar utilizar uma abordagem integrada com outras metodologias. E analisando a primeira comprovação, que ocorreu no Brasil, para o ensino da teoria da relatividade geral, voltada para o público-alvo, que são alunos do terceiro ano de escolas regulares. A metodologia utilizada foi um levantamento bibliográfico da concepção da teoria da relatividade geral e a sua primeira comprovação, e uma análise bibliográfica, uma revisão de literatura para ver o estado da arte das sequências didáticas já desenvolvidas acerca do ensino da teoria da relatividade geral para o ensino médio, que foi feita em leituras de artigos, dissertações de mestrado e teses de doutorado nos vários repositórios encontrados online. E uma transposição didática acerca da teoria da relatividade geral sob a ótica da teoria da aprendizagem significativa de David Ausubel, em que nós vemos os conhecimentos prévios do aluno e aumentamos os subsensores dele. Então, nós aumentamos a linguagem e conhecimento científico do aluno a partir dos conhecimentos já prévios que eles têm. E como resultados, a proposta foi elaborada em 4 passos. Isso tirando o questionário pré-teste e pós-teste, no qual você vai fazer perguntas para os alunos para ver conhecimentos prévios antes e depois da aplicação da sequência didática. E o passo 1 foi denominado o papel da história da ciência na física e a idealização da teoria da relatividade geral, no qual será discutido com os alunos o papel da história das ciências, as visões distorcidas da ciência, e como vem desmistificar muitas coisas que não são passadas em salas de aula, como o mito do gênio, os trabalhos individuais, que os cientistas trabalham coletivamente, se nomes são esquecidos. Então, o papel da história é com um resgate histórico de nomes, de equipamentos e de locais, no caso o Brasil, que você não desconhecia que o Brasil foi palco dessa primeira comprovação da teoria da relatividade geral. E o passo 2, noções da teoria da relatividade geral, no qual você vai fazer um apanhado histórico do como Albert Einstein concebeu a sua teoria, baseado nas concepções dos princípios de Galileu e Newton, e nesse segundo passo, você vai ter que utilizar o formato de matemática, porque não se ensina física sem a matemática, e o uso de simulações e documentos. E para o passo 3, você entra no evento de Sobral em si,
que é a sua primeira comprovação em 1919, no qual temos como base um livro do Observatório Nacional, que é dos centenários, em que você pega todos os elementos que são trabalhados para explicar quem trabalhou, o porquê a escolha do Brasil, e conversar isso com os alunos. E o quarto passo, as aplicações da teoria da relatividade geral, nesse decorrer desse tempo, desses mais de 100 anos. Então, e ambos, elas são trabalhadas como são propostas. Então, vai ter um material sugerido que o professor vai utilizar da melhor forma possível. E como conclusão, como consideração final, foi possível analisar uma carência de propostas didáticas da teoria da relatividade geral para o ensino médio. E desses poucos trabalhos, nenhum abordava o Wycliffe de Sobral. Na verdade, teve uma dissertação que abordou, mas foi uma parte de realidade aumentada, que também pode ser utilizado nessa abordagem. Então, são poucos que trabalham. E essa proposta não pode se afirmar se realmente ela é eficaz no processo de ensino-aprendizagem, mas fica a critério do professor que vai utilizá-la. E muito obrigado.